Ainda se tratando do estudo do substantivo, a gente deve separar as classificações que ele pode receber. Algumas delas não são importantes para a gente, outras devem ser comentadas. Vem aqui comigo para a gente comentar primeiro que o substantivo primitivo é aquele que apresenta, bem, a sua forma que a gente diz original, só com radical. Normalmente a gente vê o exemplo da palavra pedra, e a partir da pedra você cria derivados, usando normalmente prefixos ou sufixos, né? A gente já viu o processo de derivação, os 5 processos de derivação. Então você tem, por exemplo, pedreira, pedregulho, pedrada e por aí vai, tá? Você tem, por exemplo, primitivo, campeão. E aí você monta campeonato, você monta vice-campeão, combinado? Beleza. Simples e composto. O simples é aquele que tem apenas um radical. E o composto, que pode ser composto por justaposição ou aglutinação, é aquele que tem mais de um radical, ok? Desses dois aqui, a gente já mais ou menos comentou ao abordar os processos de formação, ok? Bem, e aí já começam a entrar outras nomenclaturas. O substantivo comum é aquele que você grafa com a letra minúscula. Ele usa a letra minúscula exatamente porque ele é mais comum. O que eu quero dizer com ser mais comum? Ele acaba sendo mais genérico, ele é mais abrangente. E aí você acaba escrevendo com a letra minúscula, tá bom? Por que o próprio recebe a letra maiúscula? Para que a letra maiúscula o destaque, chame a atenção sobre ele. Então, o substantivo próprio é aquele que é mais particular, ele é menos genérico. Vamos botar o seguinte, que ele é mais específico, ok? Beleza. Bem, é claro que a gente pode encontrar casos de comuns que virem próprios e vice-versa, tá? Isso pode acontecer. Tá bom? Por exemplo, um exemplo bobo, inclusive, se você pega a palavra Pokémon, o nome do desenho Pokémon, ele é próprio. Só que quando dentro do desenho se capturam Pokémons, você tem um substantivo comum. Combinado? Que é mais genérico. E aí vem a classificação ou as classificações que são mais importantes para a nossa conversa, que é a seguinte, ó, existe o substantivo concreto e, em oposição a ele, existe o chamado substantivo abstrato. Normalmente, como é que a gente aprende isso aqui? A gente aprende que o substantivo concreto é aquele que se pega e o abstrato é o que não se pega. O concreto é o que se vê e o abstrato é o que não se vê. Essa análise é uma análise equivocada. Você não pode mais seguir esse conceito. Você vai ter que memorizar uns itens que, convenhamos, não são tão sofisticados assim não, tá? O substantivo abstrato é aquele que vai dar nome, a uma ação ou a um processo, ok? A uma ação ou a um processo. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, para você em fiscalização, é o ato de fiscalizar. Quando eu falo para você, por exemplo, vamos deixar os exemplos aqui embaixo, você já vai entender. Quando eu falo, por exemplo, para você em morte, morte é o processo de morrer. Pronto, é um substantivo abstrato, ok? Ele deve representar uma ação, ele deve representar um processo. Beleza. Seguinte, descomplicando, o abstrato não para por aí não, tá? Ele também pode designar o nome de sentimentos. Ah, isso já é até meio óbvio, né? Tá aí, ó. O sentimento, ele também é substantivo abstrato. Quando você, por exemplo, fala de amor, de paixão, de ódio, vamos botar aqui, ó, amargura. Quando você fala de sentimentos, você está falando de substantivos abstratos, tá bom? Bem, e por fim, ainda existem os abstratos que servem para dar nome de características. Cuidado, não são caracterizações, são os nomes das características. Por exemplo, se você fala, por exemplo, a palavra beleza, se você fala feiura, se você fala engraça, você até consegue tirar adjetivos. Beleza, que vai formar o belo, na verdade, belo, que vai formar beleza, mas o nome da característica é beleza. Aquilo que está em estado de feiura, por exemplo, é feio. O que está em estado de graça é gracioso. E por aí vai, ok? Então tem que ser o nome de um estado ou de uma característica, tá bom? Aqui, ó, estado barra
característica. Belezinha? Fique, por favor, atento a isso. Não é a caracterização, é o nome da característica, tá bom? Bem, fato é, a gente não para por aqui não, porque já que eu falei do abstrato, eu tenho que falar do concreto. O que vai ser o substantivo concreto? Você vai achar que é preguiça da minha parte, mas não é não. O substantivo concreto é simplesmente o resto. Aquilo que não é ação, que não é sentimento, não é estado, acaba sendo concreto. É muito fácil eu chegar para você e dizer que giz é concreto. Todo mundo sabe que giz é concreto. Isso é óbvio, que o quadro é concreto, isso é óbvio. Mas se você pegar, por exemplo, uma palavra como anjo, anjo também é substantivo concreto. Ué, mas por que anjo é concreto? Você me pergunta. Anjo não é ação, não é sentimento, não é estado, é concreto. É um personagem. Ah, imagina se você levasse em conta aquele critério da professora. Concreto é aquele que você vê, abstrato é aquele que você não vê. Aí, sei lá, se alguém acredita em anjo, eu acredito em anjo. Anjo para mim é concreto. Ah, eu não acredito em plano metafísico. Anjo é abstrato. Você não pode levar a gramática desse jeito. Anjo é concreto e acabou. O mesmo se aplica se você falar de saci. Não importa se você acredita em saci ou não. Saci, meu amigo, é concreto, tá bom? Tá aí, ó. Agora, quer ver um exemplo, só para a gente poder finalizar isso aqui, para ver como você está viciado na explicação da tia? A palavra alma. Muita gente acha que alma é abstrato. Ah, porque eu não vejo alma. Alma, sinônimo de espírito. Veja aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida. Alma é uma espécie de entidade que ocupa o corpo. Então você tem a alma em oposição ao corpo. Não é estado, não é sentimento, não é ação. É substantivo concreto. Ok? Fica atento, por favor, a essas classificações, porque elas vão ser importantes para você determinar um texto, que seja um texto mais, como é que eu posso dizer, mais concreto e objetivo, e um texto que, de repente, seja um pouco mais vago ou abstrato, tá bom? Até a próxima dica. Um abraço.